Quem não tem propósito encontra um propósito na vida e realmente a gente ressignifica muita coisa depois do câncer. Olá, eu sou a Thalita Nespla e hoje é um dia muito especial. Estou aqui com a Fabi, que veio falar um pouquinho para nós sobre o Outubro Rosa e a conscientização, esse mês que é tão importante para nós. Fabi, obrigada primeiramente por você nos receber, de poder contar um pouquinho sobre a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como que foi o seu processo entre a descoberta e o tratamento. Tá ótimo. Bom, gente, primeiro, prazer, eu sou a Fabi Gasparotto, tenho 39 anos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e contar um pouquinho da minha história. Em 2020, eu fui diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo, em plena pandemia, então a gente estava vivendo um caos, né, de pandemia, e aí eu descobri um câncer. Mas eu costumo dizer que a pandemia foi uma benção na minha vida, porque foi quando eu parei, tive tempo para parar e olhar para mim. Nesse período, quando eu descobri o câncer, foi um choque, né, no início, porque a gente nunca espera que a gente vai receber um diagnóstico de câncer e quando a gente recebe, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, vou morrer, né? O câncer é uma palavra que a gente foge dela, né, sempre. Mas eu tentei ressignificar essa palavra na minha vida. Óbvio, no primeiro momento foi muito impactante, mas depois eu pensei que eu tinha dois caminhos, né? Eu sabia que eu tinha o câncer, já estava diagnosticado, já sabia que eu precisava fazer um tratamento. E aí eu pensei que eu tinha dois caminhos. Ou eu iria por um caminho onde eu ia me vitimizar, ia sofrer mais, né? Porque tratar eu ia precisar, a não ser que eu não quisesse viver, e eu queria viver. E eu tinha um outro caminho, que era o caminho de seguir com o tratamento da forma mais leve que eu conseguisse. E foi isso que eu fiz. Eu me apeguei ainda mais a Deus, né? Porque Deus é um ser maior e é em quem eu confio e é onde eu deposito a minha fé. E segui com o tratamento. Foi fácil? Não foi fácil. Imagina. O tratamento é bem pesado, né? Eu fiz quimioterapia, 16 químios. Graças a Deus eu tive 100% de resposta ao tratamento, então eu não precisei fazer a rádio, aí eu fiz uma mastectomia total. E hoje eu tô aqui, em remissão. Já são 5 anos de diagnóstico, mas a gente conta ali depois que acaba tudo, cirurgia. Então, em março do ano que vem, eu completo 5 anos, né, de remissão. E aí, teoricamente, eu tô livre 100%, né? Mas óbvio que a gente tem que continuar tratando. Eu tenho uma mutação genética do BRCA1. Então, essa mutação eu posso ter recidivas ou outro tipo de câncer, então eu sempre vou acompanhar. Mas o mais importante é que, graças a Deus, até aqui eu tô super bem, super saudável e acho que é um pouquinho disso, né, do meu tratamento. E até aproveitando então, Fabi, depois da descoberta, tudo, o que mudou na sua vida? Seus hábitos? O que você falou assim, não, acordei pra vida, né? E dali pra frente você mudou algum hábito? Na verdade, a gente muda tudo, né? Num primeiro momento, eu parei com tudo, na verdade. Eu não comia mais carne vermelha, eu não comia mais doce, né? Porque o açúcar, a carne vermelha são alimentos muito inflamatórios, né? E o câncer, as células cancerígenas, elas se alimentam disso, né? Então, no primeiro momento eu parei com tudo, foi super radical. Mas óbvio, depois a gente vai voltando, né? E o Dr. Daniel, né? Que a gente conversa bastante, ele sempre fala que a gente precisa ter equilíbrio, né? É muito importante. Não dá pra você viver uma vida 100%, bloquear tudo que você gosta. Sim. Mas se você tiver equilíbrio, souber fazer escolhas, né, inteligentes, a gente consegue se alimentar de coisas que a gente gosta, mas na hora certa, né? Você não pode inflamar seu organismo todos os dias. Além disso, né, de alimentação, eu comecei a fazer atividade física mais intensamente, né? Eu sempre fiz, mas eu era muito preguiçosa. E aí, só que assim, eu nunca gostei muito de atividade física. Então, eu pensei que eu precisava escolher alguma coisa que me desse prazer. Perfeito. E aí, eu super me encontrei no beach tênis. Ah, que legal. Então, eu comecei a jogar beach tênis e eu amo, faço isso até hoje. Então, eu faço essa atividade física com muito prazer. E óbvio, às vezes eu faço uma corrida, caminhada. A gente precisa que o nosso corpo esteja em movimento, né? Então, meu médico, ele sempre diz que a atividade física é remédio para todo mundo. Mas para mim, principalmente para quem já teve câncer, para quem está em tratamento de câncer, a atividade física é uma gotinha ali de remédio todos os dias que afasta a gente da possibilidade de ter novamente um câncer, né? Além disso, né, eu acho que é importante a gente cuidar muito do nosso interior, né, do nosso espiritual, né? Então, independente de religião, a gente precisa
ter uma fé forte, né, em Deus ou no que as pessoas acreditarem, mas é importante a gente cuidar da nossa alma, do nosso espírito, porque estar bem, estar leve é importante também para que a gente diminua um monte de coisas que afetam negativamente o nosso organismo, né? Os pensamentos ruins, o estresse é algo que hoje em dia a gente vê muito, né? As pessoas estão muito aceleradas, muito estressadas e esquecem que isso prejudica muito, né, o nosso organismo. Então, tudo que a gente puder fazer para deixar a nossa vida mais leve é uma mudança que a gente precisa ter, né, em relação à nossa saúde, né? Não só física, mas também mental, mental, né? espiritual, exatamente. Né? Eu acho que eu falo em um contexto, né? Exatamente. E sobre esse desafio, como é que foi você fazer a peregrinação lá? Nossa, Me conte. Foi maravilhoso. Eu recebi o convite, né, do Dr. Daniel e aí eu fiquei muito feliz porque é um desafio muito grande, né? E assim, estar ali num grupo de mulheres que já passaram por isso. Eu tinha uma expectativa, mas é muito maluco como Deus prepara tudo e a gente tem uma expectativa. A expectativa que a gente tem é muito diferente do que a gente vive lá. Primeiro que foi um momento assim muito edificante, né? De reconexão comigo, com Deus. E assim, conhecer mulheres que já passaram por isso, às vezes a gente fala, nossa, porque a gente esquece, né, do que a gente passa. E aí a gente já começa a reclamar da vida, não sei o quê. E aí você ouve histórias que você fala, meu Deus, é um choque de realidade, né? Choque de realidade. Porque, tipo, graças a Deus, não diminuindo o que eu passei, óbvio que não, porque foi muito difícil, mas você ouve histórias de mulheres que tiveram 2, 3 cânceres, entendeu? Que estão em tratamento ainda, né? Que tiveram metástase, que não tem cura, elas vão se tratar o resto da vida, né? Então, você olha e fala, meu Deus, obrigado, né? Primeiro, muito obrigado por eu estar aqui ouvindo essas histórias, né? E aprendendo com essas mulheres, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Não é porque você passou por uma história que você não tem algo a aprender com outras pessoas, porque cada um tem uma experiência, né? E é muito diferente da sua, geralmente. E eu falei que eu cheguei lá e já tomei vários tapas na cara, né? A gente começa a ouvir história de um, de outro e fala, meu Deus, como eu sou abençoada. O meu problema é nada, exatamente. E aí foi super desafiador, lógico, né? A gente caminhou ali 100 quilômetros em 4 dias, mas foi maravilhoso, assim. Tem momentos que você tá em grupo, tem momentos que você quer estar sozinho e aí, cara, você olha pra frente, olha pra trás, não tem nada, é só você e Deus e é um momento assim mágico, é inexplicável. Eu falo que todo mundo precisa fazer o caminho da fé. Se alguém quiser ir para o caminho da fé para fazer uma caminhada simples, ela não vai fazer uma caminhada simples. Em algum momento ela vai tocar e tem hora que você tá chorando, você nem sabe por que tá chorando, só sabe que tá ali. É uma sensação muito boa. Eu sou muito grata ao Daniel, ao Léo Raposo, que me convidaram para estar nessa experiência. Valeu muito a pena. Eu falei que eu quero voltar o ano que vem. Legal, o Daniel vai ter que arranjar uma vaguinha para mim, para eu estar lá com o pessoal, porque foi muito bom. Fabi, e por fim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de incentivo de mulheres que estão passando por essa mesma dificuldade que você já passou. O que você deixa de recado, de mensagem para essas mulheres? Bom, primeiro de tudo o Outubro Rosa é um símbolo do câncer de mama, mas a gente tem que lembrar de se tocar todos os meses, né? Perfeito. É importantíssimo que a gente faça o autoexame todos os meses. O câncer tá aí, ele não escolhe meses, então não adianta a gente só lembrar do câncer de mama em outubro, então é importante que a gente lembre dele sempre para que a gente esteja protegida, né? Se proteja o máximo que a gente conseguir, então se conheçam, né? Se conheçam, é importantíssimo que a mulher conheça seu corpo e a qualquer sinal de alguma coisa que não está conversando ali, que está estranho, procure um mastologista, porque ele é o médico mais capacitado para cuidar da saúde da mama da mulher, né? Então, se ame, se cuide, se toque, né? Esse é meu recado para as mulheres. Não esqueçam de se tocar e de se amar, que isso é o que a gente leva para a vida. O nosso corpo é templo do Senhor, então a gente precisa cuidar dele para ter saúde, né? Que saúde é o bem mais precioso que a gente tem realmente nessa vida. A gente só lembra e tem a real certeza disso quando a gente não tem a saúde. Então, cuidem da sua saúde. Fabi, obrigada de coração, que sirva de incentivo, de exemplo, para que as mulheres não desanimem, que as mulheres não fiquem
quem agora acabou, não. Às vezes é o início de um novo ciclo, né? Exato. De uma nova fase da vida e com um olhar totalmente diferente. O valor da vida muda, eu tenho certeza disso, né? Muda. Quem não tem propósito, encontra um propósito na vida e realmente a gente ressignifica muita coisa depois do câncer. E se alguma mulher estiver recebendo o diagnóstico hoje, a minha mensagem para ela é: não pense que tudo acabou. Não. Muito pelo contrário, está só começando e com certeza existe cura para o câncer de mama, por isso é tão importante a gente se conhecer, né? Para ser diagnosticado precocemente e ter muitas chances de cura. Eu que agradeço essa oportunidade de vocês, de estar aqui conversando. Estou super à disposição. Se alguém estiver passando por isso, quiser conversar, é só me chamar no Instagram que eu vou conversar e a gente vai com certeza passar por isso juntas. Esse é o nosso propósito, né? De quem já teve, é ajudar quem está passando por isso agora. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Obrigada.